Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Salmo 73 e 72, nosso 83º encontro. Salmo 73, da versão hebraica, 72, da versão grego-latina. Ouçamos o Salmo. Vale a pena ser justo? De fato, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas por pouco, meus pés não tropeçavam. O nada e meus passos escorregavam. Porque invejei os arrogantes, vendo a prosperidade dos injustos. Vejam, para eles não há tormentos, e seu corpo é sadio e robusto. A fadiga dos mortais não os atinge. Eles não são molestados como os outros. Daí a soberba que eles usam como colar, e a violência que os envolve como veste. O pecado lhes brota da gordura, e seu coração transborda em maus projetos. Zombam e falam maliciosamente. Falam do alto, oprimindo. No céu colocam a boca, e sua língua percorre a terra. Desse modo, eles saciam a si próprios, sugando para si as águas de todo o mar. E dizem, como Deus pode saber? Existe conhecimento no Altíssimo? Eis aí, os injustos são assim. E sempre tranquilos acumulam riquezas. De fato, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar na inocência as minhas mãos. Sim, eu sou molestado o dia inteiro e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, vou falar com eles, já renegaria a assembléia de teus filhos. Então refleti para compreender. Mas que fadiga era isto para os meus olhos? Então refleti para compreender. Mas que fadiga era isso para os meus olhos? Até que fui penetrando no mistério de Deus e então compreendi o destino deles. De fato, tu os colocas em ladeiras. Tu os fazes cair em ruínas. Vejam, no instante são reduzidos ao terror. Deixam de existir e perecem, presas do pavor. Como um sonho ao despertar, ó Senhor, ao acordar tu desprezas a imagem deles. Se o meu coração se azedava e eu espicaçava meus rins, é porque eu era imbecil e nada entendia. Eu era um animal junto a ti. Eu, porém, estou sempre contigo. Tu me agarraste pela mão direita, tu me guias com teu conselho, e com glória me conduzes. Contigo, de quem necessitarei no céu? Contigo, nada mais me satisfaz na terra. Minha carne e meu coração podem se consumir. Minha rocha e porção é Deus para sempre. Sim, os que se afastam de ti se perdem. Tu rejeita todos os teus adúlteros. Eu, porém, estou feliz de estar com Deus e em Deus colocar meu abrigo, para contar as tuas obras todas junto às portas de Sião. Aqui iniciamos a terceira parte do livro dos Salmos. Essa terceira parte vai do Salmo 73 ao Salmo 89. Nós vimos já o primeiro grupo dos Salmos, que formam um livro inteiro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo livro dos Salmos, também esse livro inteiro, vai do Salmo 42 a 72. Agora o terceiro grupo, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89. Essa terceira parte é também conhecida, junto com a segunda parte, da coleção Elohista.
A primeira parte é chamada coleção javista. A coleção eloísta é a esmagadora maioria, dos salmos, onde se chama Deus de Elohim. Então vamos à terceira parte da coleção elohista. Não me deixe cair em tentação. Este salmo é um salmo sapiencial, onde a pessoa justa tenta entender a prosperidade do ímpio. Como se pode perceber, e como se pode permanecer fiel quando os ímpios enriquecem e vivem melhor que os outros? Os justos são, assim, tentados a ceder na vida ética, diante da tentação de ser como os ímpios e aproveitar a vida? Os ricos vivem de forma arrogante e garantem que Deus nada sabe. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Versículo 1. Sim, Deus é bom para Israel, para os puros corações. Elohim é bom para Israel. Ele é bom para os puros de coração. Outra tradução. Que bom é Deus para Israel, para os limpos de coração. Deus é bom também para o homem honrado, em seu proceder, sua atitude, os puros de coração. Versículo 2. Quanto a mim, por pouco meus pés tropeçam. Quase dei um passo em falso. Pode-se entender. É verdade que Deus é bom para Israel, mas no início eu não entendia muito isto, dizia o salmista. Então meus pés quase me fizeram cair, sentido moral, quando ele concordava com o ímpio. O salmo brota de uma experiência pessoal. Ele diz que faltou pouco para que ele desviasse seus passos. Versículo 3. Porque sentia inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Ele sentiu inveja da vida dos arrogantes, os ímpios, e foi tentado a agir como os ímpios. Aqui faz lembrar Provérbios 24, 1. Não invejes os malvados, nem desejes viver como eles. Ao olhar a prosperidade dos arrogantes e ímpios, o salmista desejou um dia viver como eles. Versículo 4. Pois para eles não existem sofrimentos. Até ao morrer, seus corpos são robustos e sadios. O salmista testemunha que os ímpios vivem em paz. E quando morrem, não se assemelham a um enfermo acamado. Esta visão externa do salmista não observa o que passa e as dificuldades que todo ser humano passa na vida. Seus corpos, isto é, dos ímpios ricos, são bem alimentados. Versículo 5. A fadiga dos mortais não os aflige, nem conhece a aflição dos outros homens. O salmista se escandaliza. A vida dos ímpios, que vivem uma vida sem transtornos, será que não abala os fundamentos da fé? O ímpio não participa das dificuldades que golpeiam a vida do homem e suas aflições. Pois, quando as aflições caem sobre o povo, eles estão salvos, livres, porque tem onde se encontrar recurso. Versículo 6. Por isso, seu colar é o orgulho, e se cobrem com as vestes da violência. O colar são adornos que ostentam a soberba, o orgulho em suas vidas, e se vestem de violência. O comportamento e o sucesso dos ímpios, são a soberba e violência. Não se importam com suas atitudes interior e o comportamento interior. Isto atormenta o salmista, como eles vivem assim. Versículo 7. Saem da gordura os seus olhos e seus corações se derramam em projetos maldosos. O hebraico traduz olhos, o grego traduz crimes. Mas o texto hebraico nos dá a ideia de que as bochechas gordas dos ímpios, os olhos se destacam,
a gordura, a obesidade como sinal de bem-estar. E dos seus quartos derramam projetos maldosos em seus corações. O sucesso dos ímpios excede sempre as esperanças de seus corações. Coração cede da consciência. Planejam sempre o mal, sem sentir culpa. Versículo 8. Zombam e falam com maldade, com orgulho falam de opressão. O ímpio não é uma pessoa moralmente correta. Ao ocupar e estar em situação social superior, de riqueza e poder, usam da posição que ocupam para zombar, com palavras carregadas de maldade. Eles zombam, blasfemam, falam palavras que humilham e oprimem, pois falam com arrogância e soberba. Versículo 9. Eles, com a boca em boca, insultam os céus, e sua língua percorre a terra toda. Eles falam tão soberbamente em suas arrogâncias e orgulho, que insultam os céus. O soberbo faz-se centro de sua arrogância, pretende abarcar o universo, percorre toda a terra. Ele esquece que só a oração do humilde chega ao céu. Resumindo, o ímpio fala de Deus e do mundo de modo arrogante, sem nenhuma sensibilidade para com sua perversidade. Diante de nada, se cala, então, sua língua blasfema. Versículo 10. Por isso, seu povo se volta para eles, e as águas, em abundância, sobre eles se derramam. O povo se volta para eles pelo estilo de vida. Esses homens ímpios encontram acolhida junto ao povo, pois o povo é levado para o estilo de vida deles e suas novidades. Como sedentos, o povo ouve o espírito de vida dos ímpios. Em razão do povo ouvir as palavras dos ímpios, vendo o sucesso deles e a prosperidade, o povo de Deus se volta aqui para o caminho dos ímpios, seduzidos pelo estilo de vida deles. O povo seduzido pelo estilo de vida dos ímpios sorvem água em abundância, isto é, vão com avidez escutar os ricos e poderosos. Versículo 11. Eles dizem, Deus não sabe de nada, e nada o Altíssimo vai descobrir. Os ímpios dizem, como Deus pode saber? Aliás, os ímpios dizem, como Deus pode saber? Como é possível que Deus preste atenção do que ocorre na Terra? Uma espécie de ateísmo prático. Para o ímpio, Deus nada sabe. Deus, não se importa. Tem o sentido de sacar-nos. De gozação. Deus nada escuta e não vai descobrir. O pensamento do ímpio é que Deus não se incomoda com o comportamento e atitudes do indivíduo, dissolvendo assim a relação pessoal com Deus. E o ser humano não tem compromisso moral com Deus. Versículo 12. Realmente são assim os ímpios, e sempre satisfeitos aumentam suas riquezas. Por não se importarem com Deus, nem com a relação divina, nem com o fato moral, onde tudo pode para o rico, os ímpios se alegram porque veem suas riquezas aumentarem. Versículo 13. Sim, inutilmente tenho mantido puro o coração e tenho lavado as mãos na inocência. Agora fala o salmista. A inveja do salmista não é pesar pelo bem alheio, mas vontade de compartilhar dele com justiça. O justo que observa o ímpio e ouve seus argumentos é propenso a lamentar sua própria justiça e diz, inutilmente tenho mantido puro o coração. Ele tem guardado seu coração, sua consciência, para permanecer puro dos pensamentos e pecados do ímpio. Em vão ele tem mantido puro da violência e do sangue, mas tem consciência limpa.
Versículo 14. Na verdade, todos os dias tenho sido golpeado e castigado a cada manhã. A consciência do salmista o tortura diante da sedução da vida do ímpio. E a inveja. Essa tortura o faz pensar no sofrimento. Daí o termo inutilmente, do versículo 13. O salmista o fere por suas mãos, com mortificações voluntárias, não pela mão de Deus, nem dos outros. Ele faz a autorrepreensão como autocrítica pessoal. A cada manhã, pois os julgamentos em Israel se faziam de manhã. O salmista não se poupou na dúvida. Esteve a ponto de desistir da sua relação pessoal com Deus, a quem buscava com todo ardor, levados por pensamentos semelhantes aos dos ímpios. As dúvidas que existiam em seu coração, em seus pensamentos, continuavam, sempre terminando em perplexidade e tormento. Quem não sentiu seduzida pela riqueza do outro e teve a tentação de julgar tudo, de julgar toda a vida para cima? Se eu dissesse, vou falar com eles, estaria enganando a geração de teus filhos. Se falasse as mesmas coisas, faria como alguém que foi persuadido pelos argumentos do perverso. Ele trairia a comunidade de Israel, que está viva até hoje. Ele não pode trair a geração dos teus filhos, dos filhos de Israel, e quebrar a aliança com eles. Versículo 16. Refleti para compreender isso, mas foi difícil aos meus olhos. O salmista ponderou essa situação a fim de entendê-la, sobre o problema, a dificuldade levantada sobre a prosperidade do rico. Foi difícil aos meus olhos. Todo o meu esforço para entender essas coisas, todo o esforço foi em vão. 17. Até que um dia entrei no santuário de Deus e compreendi qual é o destino deles. O salmista diz que lutou dentro de si com essas dúvidas e foi atormentado até o dia em que veio ao santuário de El Deus, Templo de Jerusalém, na Cidade Santa, onde ele encontrou profetas e sábios que resolveram suas dúvidas e conduziu sua vida para o temor de Deus. E compreendi qual é o destino deles. Ele entendeu que a prosperidade do ímpio passará rápido e que no fim vão morrer. Versículo 18. Tu na certa os coloca na direção da ladeira e os lanças para a destruição. O salmista entende. Deus coloca os ímpios a descer a ladeira abaixo, lançando-os na destruição. O longo itinerário dos ímpios é cair, acabar, terminar. Eles são precipitados para cair da ladeira abaixo. Versículo 19. Como no instante são reduzidos a ruínas, deixam de existir, terminam em terrores. O salmista está testemunhando com seus próprios olhos a destruição do ímpio, pois serão consumidos pela destruição, irão morrer. Em terrores serão afligidos em suas quedas, afligidos pelos que estão debaixo da terra. É uma linguagem para aludir sobre a punição esperada ao ímpio no Sheol depois da sua morte. Versículo 20. Tal como em sonho, ao despertares, ó Deus, ao levantares, te menosprezas a imagem deles. Como num sonho, em que o sonhador desperta com desprezo e atribui nada significar pelo sonho, desprezas, ó Deus, Adonai, suas imagens, isto é, a imagem dos ímpios. Toda a vida dos malvados é sonho e imagem sem consistência. Eclesiástico. Caças sombras e persegue ventos os que acreditam nos sonhos. Versículo 21. Quando meu coração se azedava e sentia pontada nos rins. O salmista aqui descreve mais uma vez os sentimentos que ele experimentou antes dessa descoberta da verdade. Ele sentia pontada nos rins.
O salmista, quando não conhecia a resposta, se torturava em vão, colocava questões que o angustiava e que só depois, no tempo, encontrou resposta. Versículo 22. É porque eu era estúpido e não sabia. Eu era como um animal diante de ti. Agora que as coisas se tornaram claras, percebeu a sua loucura. Ele era estúpido e se compara a um animal diante de Deus, sem inteligência e percepção. Ele que olhava o sucesso dos ímpios, avaliava as coisas como se fosse um animal. A reflexão humana comparada com a contemplação iluminada por Deus é como um animal comparado ao homem. Versículo 23. Eu estou sempre contigo, e tu me agarraste pela mão direita. Agora que as coisas ficaram esclarecidas, o salmista diz sempre estar com Deus. Quando ele estava confuso, pensava estar longe de Deus, mas Deus nunca o abandonou. Tu me agarraste pela mão direita. Não estavas longe de ti, ó Deus, pois me sustentavas pela mão direita. 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me levarás para a tua glória. O salmista agradece pela ajuda divina, pelo socorro de Deus. Deus o ajudou a conhecer a verdade. Deus lhe oferece uma ajuda para seguir o caminho que Deus escolheu para o salmista seguir. Deus o tomou e o conduziu, para a glória divina. Versículo 25. O que haveria para mim no céu, se eu estou contigo, nada mais me satisfaz na terra. Este é um versículo fundamental para a vida espiritual do Antigo Testamento. Toda a série de bens que viu desfrutarem os malvados e que chegou a invejar o salmista, perdem seu valor comparado com o possuir a Deus. Nem mesmo importa a terra. A terra é um dom fundamental na teologia da salvação do Antigo Testamento. Agora não importa mais. O encontro com Deus anula tudo. Só Deus basta. Versículo 26. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas é Deus o apoio do meu coração, minha herança para sempre. Como Deus se ofereceu-se totalmente em sua pura pessoa, abolindo tudo mais, assim o salmista penetra no seu ser mais íntimo, abolindo até a carne e a mente. Ele descobre que sua porção é Deus em pessoa, e será sua porção para sempre. As coisas transitórias não podem conter o encontro com Deus. Deus é a porção. Tudo mais perde sentido. Versículo 27. Sim, os que se afastam de ti encontram a ruína. Tu destróis todos os que te abandonam e se prostituem. O fim daqueles que se afastam de Deus é a destruição deles mesmos, a ruína. Os que se afastam de Deus, seduzidos por outras coisas que o fazem esquecer de Deus, se prostituem. A referência aqui é a idolatria. Deixam Deus da aliança, o esposo verdadeiro do seu povo, e passam a servir outros deuses, esposos, amantes, abandonando Deus da aliança. Versículo 28. Mas para mim é bom estar perto de Deus. Em Javé eu coloquei o meu refúgio para contar todas as suas obras. A felicidade está em aproximar e refugiar-se em Deus. Os que estão longe de Deus morrem, mas os que estão perto de Deus vivem. O salmista termina com uma profissão de fé. Confio só em Deus. É bom estar perto de Deus, Elohim Deus. Em Javé, Adonai. Em Javé, Senhor, o salmista colocou seu refúgio, sua proteção. A bondade de Deus para com o salmista será contada em toda obra divina realizada. Este é um salmo grande, acho que eu fui um pouco mais rápido, porque eu achava que o tempo não iria dar tempo, mas este salmo nos coloca um salmo de reflexão muito grande.
Não invejar a riqueza dos outros. Confiar em Deus e descobrir nele sua verdadeira e única riqueza, o sentido da sua vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.